Irmãos, quem são os nossos verdadeiros amigos? Será se os nossos verdadeiros amigos são aqueles que passam a mão na nossa cabeça, apoiando o nosso erro? Aquele que vê você indo para um buraco e ele não te avisa? Os verdadeiros amigos. Eu quero falar dos verdadeiros amigos. Primeiro são aqueles que vê você andando errado e ele lhe chama a sua atenção. Os verdadeiros amigos são aqueles que vê você no perigo e ele te avisa. É como você tomar um remédio. Muitas das vezes é amargo, mas serve para lhe curar. É como um conselho de mãe, como um conselho de pai que chama a atenção do adolescente, da sua filha, do seu filho, que está na fase da adolescência. Você dá um conselho para o bem e eles pensam que é para o mal. Naquele momento a pessoa pensa que é para o mal, que a pessoa não está deixando a pessoa sair e tal. Mas lá na frente a pessoa vai agradecer pelos conselhos. Assim também, levando para a palavra de Deus, nós podemos ver que os profetas de Deus, eles foram odiados a ponto de serem mortos, porque eles queriam o bem das pessoas, queriam que as pessoas servissem a Deus em espírito e em verdade. Mas para você servir a Deus em espírito e em verdade, você tem que abandonar o pecado, as atitudes erradas. E aqueles que amam a Deus de verdade são aqueles que praticam a palavra. O amor de você com Deus deve ser provado na obediência à sua palavra. Por exemplo, Jesus foi pregar para 70 discípulos, 70. Jesus estava ensinando o caminho certo. Muitos dos discípulos disseram: não, essa palavra dele é muito forte. E muitos foram embora. Não entenderam que Jesus estava ensinando o caminho certo. João Batista estava chamando a atenção de Herodes, porque Herodes tinha tomado a esposa do próprio irmão. Entendeu? João Batista chegou e disse: ó Herodes, tu tá em adultério. O esposo dessa mulher está vivo lá em Tureia. Herodes achou que era um mau conselho. O que foi que aconteceu? Mandou matar João Batista. Estevão, que foi apedrejado, a igreja no Coliseu de Roma, que foram perseguidos e mortos, comidos de leões e ateado fogo nos irmãos. Por quê? Porque as pessoas, ao ouvir a verdade, eles não querem abandonar o pecado. Eles não querem deixar os prazeres, as coisas erradas. Porque não é você servir a Deus de qualquer forma. Por exemplo, a Bíblia diz que Ofne e Finéias, filhos do sacerdote Eli, eles foram para a guerra de qualquer jeito, chegando lá morreram. Então, de acordo com a palavra de Deus, os profetas de Deus, eles são tidos como santarrão. As pessoas dizem que querem ser mais santos do que os outros. Os profetas de Deus, eles chegam e apontam o seu pecado. Essa é a obra do Espírito Santo. Convencer o homem do pecado. Como? Apontando: olha, você está errado nisto. Os verdadeiros amigos, os verdadeiros irmãos em Cristo, são esses que vê você errado e eles apontam o seu erro. E eles dizem: ó irmão, você está errado nisto. E o que vemos hoje nas igrejas, os que pregam a verdade, pouco têm a oportunidade. E quando se prega a verdade, os inimigos da Bíblia hoje não estão mais lá fora. De primeiro, os inimigos eram aqueles que não aceitaram Jesus. Hoje, os inimigos de Deus e da Bíblia estão no nosso meio, dizendo que é crente e nos saudando com a paz do Senhor. Muitas pessoas vê a gente pregando a palavra de Deus, mas não sabem o que nós sofremos. Nós sofremos afronta, somos perseguidos pelo inferno, levamos crítica.
O nosso casamento é bombardeado pelo inferno. O diabo faz de tudo para nós parar de pregar a verdade, mas nós não para. Nós continua pregando a verdade. O pior, irmãos, é que quando pregamos a verdade hoje, sabe quem é que se levanta contra? Os nossos próprios irmãos em Cristo. Os nossos próprios irmãos que nos saúdam com a paz do Senhor, eles se fingem, a maioria se finge ser seu irmão em Cristo, mas na hora que você aponta o pecado dele, o pecado dela, ela se zanga com você, te bloqueia no WhatsApp, não quer falar mais com você. Por quê? Porque a pessoa não gosta da verdade. O apóstolo Paulo diz que nos últimos dias o povo, haveria comichão nos ouvidos. O povo não quer mais ouvir mais a verdade, não. Como quem diz assim, olha, eu estou transando aqui com outro homem, com outra mulher, mas eu não quero que diga que isso é pecado. Entendeu? Então são crentes que estão no pecado, andando errado, e não quer que ninguém diga nada. Não me trisque, não me toque. Então os inimigos da Bíblia hoje estão dentro da igreja evangélica, sentados nos púlpitos das igrejas e nos saudando com a paz do Senhor. Então, meu irmão, os verdadeiros amigos seus, não é esses que apoiam o seu erro. Porque que adianta eu apoiar o seu erro? Entendeu? Aí você morre, vai para o inferno, quando chega lá você vai dizer, rapaz, o irmão Pedro me enganou. Não é melhor eu aqui chamar sua atenção? E se você não obedecer aos ensinos da Bíblia, se você for para o inferno, você vai dizer assim, não, eu vim para o inferno, mas o irmão Pedro não é culpado, porque ele me ensinou a verdade. Então, os verdadeiros amigos não são esses do Facebook, não. Viu? Não são esses aí que você anda fazendo amizade no Facebook, não. Os verdadeiros amigos são aqueles que vê o teu erro e diz assim, olha irmão, olha irmã, você está errado, você está errada. Esses são os verdadeiros amigos. São aqueles que nos aconselham para o caminho certo. Pessoas que te aconselham para o caminho mau são pessoas que não são teus amigos. Os verdadeiros amigos, ele vê você errado, por mais que você se zangue, mas ele chega e diz, olha irmão, irmã, você está errado. Você tem que se arrepender. É como Jesus. Jesus foi crucificado por quê? Porque falou a verdade. Os apóstolos foram crucificados, mortos por quê? Porque falaram a verdade. Por que mataram João Batista? Porque falou a verdade. Então a Bíblia hoje está sendo como um desafio no meio evangélico. Pregar a verdade hoje no meio dos crentes é um desafio. Você não sabe se você vai ter uma outra oportunidade. Você prega a palavra de Deus. Prega hoje dentro da igreja contra tintura de cabelo. Prega hoje dentro da igreja evangélica contra jogo, contra bebidas alcoólicas, contra segundo casamento. Prega contra o divórcio dentro da igreja evangélica. Prega contra a política, para tu ver quem é que vai ser inimigo da pregação. Não vai ser os católicos, não. Vai ser os próprios crentes. Os próprios crentes. Nós vemos aí obreiros sendo expulsos, como eu vi na internet, um obreiro sendo expulso da igreja porque pregou contra o segundo casamento, o cônjuge estando vivo. Você nunca prestou atenção que João Batista chegou para Herodes e disse, Herodes, o esposo dessa mulher aí é Filipe, e é o teu próprio irmão. Ele está vivo lá em Turé. Essa mulher só pode casar depois que o marido dela morrer. Você está em adultério, Herodes. Foi o que Herodes fez? Fez o que muitos crentes hoje fariam. Mandou matar João Batista. E sabe por que muitos crentes não gostam de ir para os cultos de doutrina? Porque não gostam de ouvir a verdade. Não querem deixar o pecado. Querem servir a Deus de qualquer jeito. Só tem uma coisa, meu irmão. Você servir a Deus de qualquer jeito, você vai perder o céu, vai perder o mundo, vai perder os prazeres do mundo e ainda vai se queimar no fogo do inferno. Não adianta você estar dentro da igreja, se escondendo de trás de uma Bíblia, enganando o pastor, enganando o teu marido, vai lá no Face, tira o nome de casada, bancando a solteirinha nas redes sociais, você vai arder no fogo do inferno. Se você não se arrepender do pecado, se você não mudar de vida,
E não adianta você dizer que ama a Deus se as tuas atitudes mostram diferente. Crentes odientos, crentes sonegadores, crentes viciados, crentes mentirosos, entendeu? Crentes que se divorciou da esposa, já está no segundo casamento, vocês estão em adultério, caminhando para o inferno. Então, os verdadeiros amigos, quem são? São aqueles que nos apoiam no nosso erro? Não. Os verdadeiros amigos nossos, os nossos verdadeiros amigos, são aqueles que chegam para a gente e dizem: irmão Pedro, você está errado nisso, irmão. Eu gosto muito de você, mas a palavra de Deus diz assim, 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 e o irmão tem que se arrepender, o irmão tem que mudar de vida. Então, os verdadeiros amigos são esses que nos exortam para a santificação, são esses que nos mostram o caminho certo para seguir. Por mais que o ensinamento seja amargo, mas saiba que os verdadeiros amigos são aqueles que te aconselham para o caminho certo. Esses que passam a mão na tua cabeça, esses não são os teus amigos, são inimigos. Eles querem que você desça para o inferno, e quando você estiver lá, não tem mais como voltar a amarrar atrás. Então abra os olhos, para de criticar os profetas, para de criticar aqueles que pregam a verdade. Se você não tem coragem de falar a verdade, fica calado, fica na tua. Ora pelos pregadores, porque nós que pregamos a verdade, quem me conhece sabe do sofrimento que eu sofro, das afrontas de Satanás que eu enfrento, sofrimento e sofrimento, porque quando o diabo não consegue pegar o homem, ele pega a mulher, ele pega alguém da família. Então, os verdadeiros amigos nossos são os que nos ensinam o caminho certo, os que nos ensinam o caminho correto da doutrina da palavra de Deus. Não são esses que passam a mão na tua cabeça, não. Então, quando você vê uma pessoa te elogiando em tudo que você faz, ele diz: está certo, cuidado. Cuidado com esse amigo aí. Cuidado. Os verdadeiros amigos são aqueles que chegam, batem no teu ombro e dizem: ó, irmão, vem aqui. Ó, eu sei que você está assim, 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 você é uma boa pessoa, mas você está errado nisso, você tem que se converter nisto. Esses são os verdadeiros amigos, são aqueles que nos mostram o nosso erro para nós se arrepender. Essa é a obra do Espírito Santo, é nos chamar para o arrependimento dos nossos próprios erros e mudarmos de vida e seguirmos a doutrina, porque a salvação depende da doutrina. Ou nós obedecemos a doutrina, como está escrito na Bíblia, ou nós somos a favor da Bíblia, ou então nós somos inimigos da verdade, somos inimigos de Deus. Como é que você diz que é crente, que ama a Deus, quando você vai para o culto, você sai xingando o pastor, xingando os irmãos, porque lá os irmãos estavam ensinando a verdade? Então pensa nisto, viu? Os verdadeiros amigos são aqueles que nos mostram o caminho certo a seguir.